Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 23. Além da pedra. Egwene cambaleou, passando os braços em volta do pescoço de Bruma quando o chão se inclinou sob seus pés. Ali à volta, os Aiel tentavam conter as mulas de carga que zurravam enquanto deslizavam por uma encosta de pedras íngremes, onde nada crescia. O calor que ela se lembrava de ter sentido em Tel Aeranririod a golpeava. O ar quente emanava do solo ardente sob os pés, penetrando as solas dos sapatos, o vapor reluzindo diante de seus olhos. Sentiu a pele pinicar por um instante e logo o suor começou a brotar de todos os poros. Empapou o vestido e começou a evaporar na mesma hora. Os Aiel, muito altos, e as mulas que se debatiam, quase a impediam de ver os arredores. Mas Egwene conseguia vislumbrar algumas cenas nos espaços entre eles. Uma espessa coluna inclinada de pedra de cinza emergia do solo a menos de 3 passadas. Fora de tal modo erodida pela areia soprada pelo vento que não havia como saber se era igual à pedra portal em Tear. As montanhas escarpadas, todas com as encostas retas, como centalhadas por machados gigantes, tostavam sob o sol ardente do céu sem nuvens. Ainda assim, bem abaixo deles, no meio do vale comprido e árido, pairava uma massa de névoa densa, entumecida como as nuvens. O sol escaldante deveria tê-la dissipado em questão de segundos, mas a névoa continuava intocada. Para além daquele cinza turvo, erguiam-se topos e torres, alguns espiralados, outros interrompidos de repente, como se ainda não tivessem sido terminados. O Mascate tinha razão, murmurou para si mesma. Uma cidade nas nuvens. Agarrando a rédea do capão, Matt olhava tudo à volta com os olhos arregalados. Conseguimos, ele riu para ela. Conseguimos, Egwene, e sem nenhuma... Que me queime. Conseguimos! Ele soltou o laço na gola da camisa. Luz, como está quente. Que me queime, está quente mesmo. De súbito, Egwene percebeu que Rand estava ajoelhado, mantendo a cabeça baixa, apoiado no chão por uma das mãos. Puxando a égua, foi avançando por entre os Aiel até o amigo, enquanto o Lã o ajudava a se levantar. Moiraine já estava lá, analisando Rand, parecendo calma. Mas a leve contração nos cantos dos lábios indicava que ela estava com vontade de esbofetear as orelhas dele. Consegui, disse Rand, ofegante, olhando em volta. Ele só se mantinha de pé graças ao guardião. Seu rosto estava esgotado e tenso. Parecia um homem no leito de morte. Você chegou bem perto, retrucou Moiraine em um tom frio. Muito frio. O Angreal não deu conta da tarefa. Não repita isso. Se for para correr riscos que sejam calculados com um objetivo firme. Só se for assim. Eu não corro riscos, Moiraine. Isso é com Matt. Rand fez força para abrir a mão. O Angreal, o homenzinho gordo, cravara a ponta da espada em sua carne, bem lá em cima da marca da garça. Talvez você tenha razão. Talvez eu precisasse mesmo de um Angreal um pouco mais forte. Só um pouquinho, quem sabe. Ele soltou uma risada irritada. Funcionou, Moiraine. É o que importa. Fui mais rápido que eles. Funcionou.
É o que importa, repetiu Lan, assentindo com a cabeça. Egwene fez um muxoxo de reprovação. Homens. Um quase se matava, depois tentava fazer piada. E o outro lhe dizia que fora a decisão certa. Será que eles nunca cresciam? A fadiga da canalização não é como outros tipos de cansaço, explicou Moiraine. Não posso livrar você dela por completo, não depois do tanto que você canalizou, mas vou fazer o possível. Talvez o que restar possa servir de lembrança para que tenha mais cuidado no futuro. Ela estava com raiva. Havia um toque muito nítido de satisfação em sua voz. O brilho de Saidar envolveu a Aes Sedai quando ela se levantou e tomou a cabeça de Randy nas mãos. O rapaz soltou um arquejo trêmulo, tremeu incontrolavelmente. Depois deu um solavanco e se livrou dela e de Lan. Peça, Moiraine, disse Randy em um tom frio, enfiando o angreal de volta no bolso do cinto. Primeiro peça. Não sou o seu cachorrinho para você fazer o que quiser, a hora que quiser. Ele esfregou as mãos para limpar um filete de sangue. Egwene fez outro muxoxo de irritação. Infantil e ainda por cima ingrato. Randy passara a se aguentar em pé, embora os olhos ainda parecessem cansados. E ela não precisava ver a palma da mão dele para saber que o furinho desaparecera como se jamais tivesse existido. Um completo ingrato. Surpreendentemente, Lan não o repreendeu por falar com Moiraine daquele jeito. Ocorreu a ela que os Aiel, tendo acalmado as mulas, estavam em silêncio absoluto. Olhavam para fora do grupo com desconfiança. Não se voltavam para o vale ou a cidade coberta de névoa, que devia ser Ruidian, mas para dois acampamentos, um de cada lado, talvez a meia milha de distância. Os dois agrupamentos, com dezenas e mais dezenas de tendas baixas e abertas dos lados, cada uma maior do que a outra, avançavam encosta acima e quase desapareciam no meio da montanha. Ainda assim, dava para ver com clareza os aiel marrom acinzentados ao redor das tendas, as lanças curtas e arcos de chifre encaixados nas flechas, uns já com véus nos rostos, outros ainda colocando-os. Pareciam suspensos nas costas dos pés, prontos para atacar. A paz de Ruidian! Gritou uma voz feminina do alto da encosta, e Egwene pôde sentir o alívio da tensão nos aiel à sua volta. Os que estavam entre as tendas começaram a baixar os véus, embora ainda observassem com cautela. Notou que havia um terceiro acampamento mais adiante, bem menor, com algumas tendas baixas e um pequeno trecho plano. 4 mulheres vinham andando de lá, serenas e altivas, com saias pesadas e escuras e blusas brancas soltas, chales marrons ou cinza nos ombros. Apesar do calor que começava a deixar Egwene meio tonta. E muitos colares e braceletes de marfim e ouro. 2 tinham os cabelos brancos e uma, da cor do sol, caindo pelas costas até a cintura e presos por lenços amarrados na testa. Egwene reconheceu uma das mulheres de cabelos brancos. Amis, a sábia que encontrara em Tel Aeranririod. Mais uma vez ficou impressionada com o contraste entre as feições de Ami, escurecidas pelo sol, e seus cabelos brancos. A sábia não parecia velho bastante para aquele grisalho. A segunda mulher de cabelos brancos tinha o rosto mais enrugado, quase de avó, e uma das outras com mechas grisalhas nos cabelos parecia tão velha quanto. Tinha certeza de que todas as 4 eram sábias, muito provavelmente as mesmas que haviam assinado a carta para Moiraine. As mulheres Aiel pararam na subida da encosta, ainda a 10 passadas do grupo ao redor da pedra portal. E a que tinha dito de avó estendeu as mãos abertas e disse, com uma voz envelhecida, porém poderosa: Que a paz de Ruidian esteja com vocês. Quem vem a Shaendaer pode retornar a seus fortes em paz. Não haverá derramamento de sangue. Com isso, os Aiel de Tear começaram a se separar, distribuindo depressa os animais de carga e os conteúdos dos cestos.
Já não estavam divididos em sociedades. Egwene viu donzelas separando-se entre os diversos grupos, e alguns deles começaram a contornar a montanha, evitando uns aos outros e os acampamentos, com ou sem a paz de Ruidian. Outros avançaram em direção a alguns dos grandes agrupamentos de tendas, onde enfim as armas foram baixadas. Nem todos estavam certos da paz de Ruidian. Lan soltou o cabo da espada embainhada, embora Egwene não o tivesse visto pôr as mãos nela. E Matt, mais que depressa, deslizou um par de facas de volta para dentro das mangas. Rand estava parado com os polegares enfiados atrás do cinto, mas o alívio em seus olhos era claro. Egwene procurou a Vienda para fazer algumas perguntas antes de se aproximar de Amis. Sem dúvida ali, em sua própria terra, Aiel falaria um pouco mais abertamente sobre as sábias. Avistou a donzela, levando um grande saco de juta que tilintava e duas tapeçarias de paredes enroladas sobre o ombro enquanto avançava, a passos decididos, em direção a um dos acampamentos. Você vai ficar, Avienda, berrou a sábia de cabelos grisalhos. A Avienda parou na mesma hora, sem olhar para ninguém. Egwene fez menção de caminhar até ela, mas Moiraine murmurou. É melhor não interferir. Duvido que ela queira compaixão ou pense que é qualquer outra coisa que você está oferecendo. Egwene assentiu por instinto. A Avienda parecia mesmo querer ficar sozinha. O que as sábias queriam com ela? A jovem teria violado alguma regra? Alguma lei? Ela própria não teria se incomodado em ter mais companhia. Sentia-se muito exposta ali, parada sem nenhum Aiel à volta, com tantos observando por entre as tendas. Os Aiel que tinham ido à pedra haviam sido educados, mesmo que não exatamente simpáticos. Mas os vigias não pareciam nenhuma coisa nem outra. Sentia a tentação de abraçar Saidar. Apenas Moiraine, fria e serena como sempre, apesar do suor no rosto, e Lan, tão impassível quanto as rochas ao redor, evitavam que o fizesse. Se houvesse algum perigo, eles saberiam. Enquanto aceitassem a situação, ela também aceitaria. No entanto, queria que os Aiel parassem de encará-los. Huark subiu a encosta com um sorriso. Estou de volta, Amis, mas aposto que não do jeito que você esperava. Eu sabia que você estaria aqui hoje, sombra do meu coração. Ela se espichou para tocar o rosto dele, deixando o chale marrom cair por sobre os braços. Minha esposa e irmã manda lembranças. Foi isso que você quis dizer sobre os sonhos, disse Egwene, baixinho para Moiraine. Lan era o único perto bastante para escutar. Foi por isso que estava disposta a deixar Rand tentar nos trazer até aqui pela pedra portal. Elas sabiam disso e contaram a você naquela carta. Não, isso não faz sentido. Se tivesse mencionado uma pedra portal, você não teria tentado dissuadir Rand. Mas elas sabiam que estaríamos aqui hoje. Moiraine assentiu, sem tirar os olhos das sábias. Elas escreveram que nos encontrariam aqui, em Shaendaer, hoje. Achei improvável até Rand mencionar as pedras. Quando ele se mostrou certo de que havia uma aqui, mesmo comigo tentando dissuadi-lo. Digamos apenas que de repente pareceu muito provável que chegaríamos a Shaendaer ainda hoje. Egwene inspirou o ar quente. Então essa era uma das coisas que os senhadores podiam fazer. Mal podia esperar para começar a aprender. Queria ir atrás de Huark e se apresentar para Amis. Se reapresentar. Mas Huark e Amis se olhavam de uma forma que excluía intrusos. De cada um dos acampamentos saíra um homem. Um era alto, de ombros largos, cabelos de fogo, perto da meia-idade. O outro, mais velho e mais moreno, tinha a mesma altura, embora fosse mais magro. Os dois pararam a poucos passos de Huark e das sábias, um de cada lado. O mais velho, de rosto curtido, não trazia arma visível além da faca de cintura de lâmina grossa, mas o outro portava lanças e broquel de couro
e mantinha na cabeça erguida uma expressão de desprezo, feroz e orgulhosa, direcionada a Huark, que o ignorou e virou-se para o homem mais velho. Vejo você, Herne. Será que alguns dos chefes dos ramos decidiu que já morri? Quem é que está querendo ocupar meu lugar? Vejo você, Huark. Ninguém do Tardad adentrou Ruidian, nem deseja. Ames disse que viria encontrar vocês aqui hoje, e as outras sábias viajaram com ela. Trouxe esses homens do ramo Gindo para garantir que chegariam em segurança. Huark assentiu, solene. Egwene teve a sensação de que algo importante acabara de ser dito, ou insinuado. As sábias não olharam para o homem de cabelos de fogo, nem Huark ou Herne, mas, a julgar pelo vermelho que surgiu nas bochechas do sujeito, todos poderiam muito bem estar com os olhos fixos nele. Egwene olhou para Moiraine e recebeu um meneio mínimo de cabeça em resposta. A Aes Sedai também não estava entendendo. Lan inclinou-se entre as duas e falou baixinho. Uma sábia é capaz de ir em segurança a qualquer lugar, a qualquer forte, independente do clã. Acho que nem mesmo uma rixa de sangue atinge uma sábia. Esse tal de Herne veio proteger Huark de quem quer que sejam as pessoas do outro acampamento. Mas não seria honroso admitir isso. Moiraine ergueu uma sobrancelha a apenas 1 milímetro. Então ele acrescentou. Não sei muita coisa sobre eles, mas era frequente lutarmos um contra os outros antes de nos conhecermos. Você nunca me perguntou sobre Zael. Vou corrigir isso, retrucou a Aes Sedai em um tom seco. Virar-se de volta para olhar as sábias e os 3 homens foi o suficiente para deixar Egwene tonta. Lan empurrou um cantil de couro desarrolhado em suas mãos, e ela inclinou a cabeça para beber, agradecida. A água estava tépida e cheirava a couro, mas, naquele calor, parecia fresca como se saída da nascente. Ofereceu o cantil meio vazio para Moiraine, que bebeu com parcimônia e o devolveu. Egwene ficou satisfeita em beber o resto de um gole só, de olhos fechados. Sentiu um líquido escorrendo por sua cabeça e abriu os olhos depressa. Lan esvaziava outro cantil em cima dela, e o cabelo de Moiraine já estava pingando. Este calor pode matar quando não se está acostumado, explicou o guardião, enquanto molhava um par de lenços de ninho branco que puxara do casaco. Sob suas instruções, ela e Moiraine amarraram os lenços encharcados ao redor da testa. Rand e Mat faziam o mesmo. Lan deixou a própria cabeça desprotegida. Nada parecia perturbar aquele homem. O silêncio entre Huark e os Aiel que o acompanhavam se prolongou, mas o chefe de clã enfim virou-se para o homem de cabelos de fogo. Então os Shaido estão sem chefe de clã, Couladin? Suladrik está morto, respondeu o homem. Muradin adentrou Ruidian. Se falhar, eu irei. Você não pediu, Couladin, disse a sábia que parecia uma avó, com aquela voz aguda, porém firme. Se Muradin falhar, peça. Somos 4, o bastante para dizer sim ou não. Eu tenho esse direito, Bair, retrucou Couladin, irritado. Tinha o olhar de um homem que não estava acostumado a ser impedido. Você tem o direito de pedir, retrucou a voz fina da mulher, e nós de responder. Creio que não terá permissão de entrar, seja lá o que acontecer com Muradin. Você está estragado por dentro, Couladin. A velha mexeu o chale cinza, encobrindo outra vez os ombros angulosos, como se sugerindo que estava falando mais do que o necessário. O rosto do homem de cabelos de fogo ficou vermelho. Meu irmão primeiro voltará marcado como chefe de clã, e levaremos os Shaido a conquistar grandes honras. Pretendemos... Ele fechou a boca mais do que depressa, quase tremendo. Egwene pensou que ficaria de olho no homem se o visse por perto. O sujeito a fazia lembrar dos Congar e Coplin da aldeia, sempre convencidos a arrumando confusões. Sem dúvida nunca vira um Aiel tão inflamado. Ames parecia já tê-lo dispensado.
Há uma pessoa que veio com você, Roark, disse. Egwene esperava que a mulher falasse com ela, mas os olhos de Amis foram direto para Rand. Moiraine, obviamente, não demonstrou surpresa. Egwene se perguntou o que haveria naquela carta das 4 sábias que a Aes Sedai não tinha revelado. Rand foi pego de surpresa e hesitou por um instante, mas então avançou pela colina a passos largos e postou-se ao lado de Roark, olhando as mulheres nos olhos. O suor colava a camisa branca ao corpo e empapava as calças com manchas escuras. Com um pedaço de pano branco torcido e amarrado em volta da cabeça, ele de certo não parecia tão grandioso quanto lá no coração da pedra. Fez uma mesura estranha, com a mão esquerda no joelho e a direita espalmada para cima. Por direito do sangue, disse, peço permissão para adentrar Rhuidean, pela honra de nossos ancestrais e pela memória do que foi. Amis piscou, claramente surpresa, e Bair murmurou. Uma forma antiga, mas o pedido foi feito. Respondo que sim. Eu também respondo que sim, Bair, disse Amis. Ciana? Esse homem não é Aiel, interveio Coladin, cheio de raiva. Egwene suspeitou que o sujeito passasse quase o tempo todo irritado. Para ele, a morte estar nesta terra. Por que Roark o trouxe aqui? Por quê? Você deseja ser uma sábia, Coladin? Perguntou Bair, fazendo uma cara feia que acentuava as rugas do rosto. Põe um vestido e venha falar comigo, que vejo se você pode ser treinado. Até lá, permaneça em silêncio quando as sábias estão falando. Minha mãe era Aiel, respondeu Rand com a voz tensa. Egwene o encarou. Ela mal saíra do berço quando Kari Altor morrera, mas, se a mulher de Tan tivesse sido Aiel, ela de certo teria ouvido falar disso. Olhou para Moiraine. A Aes Sedai observava com um rosto plácido e calmo. Até que Rand se parecia bastante com os homens de Aiel. Era alto, de olhos azuis acinzentados e cabelos ruivos. Mas a ideia era ridícula. Sua mãe, não, disse Amis devagar. Seu pai. Egwene balançou a cabeça. A coisa beirava a loucura. Rand abriu a boca, mas Amis não o deixou falar. Ciana, o que você diz? Sim, respondeu a mulher de mechas grisalhas. Melaine? A última das 4, uma bela mulher de cabelos loiro acobreados, não mais de 10 ou 15 anos mais velha que Egwene, hesitou. Precisa ser feito, respondeu por fim, relutante. Respondo que sim. Você obteve sua resposta, disse Amis, dirigindo-se a Rand. Pode adentrar Rhuidean e... Ela parou de repente quando o mestre se levantou e o imitou, desajeitado, a mesura... Ela parou de repente quando o mestre se levantou e imitou, desajeitado, a mesura de Rand. Também peço para adentrar Rhuidean, disse trêmulo. As 4 sábias o encararam. Rand virou a cabeça para o lado em um solavanco de surpresa. Egwene pensou não haver ninguém mais chocado que ela, mas Coladin provou que estava errada. Com uma careta de desdém, ele ergueu uma das lanças para golpear o peito de Met. O brilho tênue de Saidar rodeou Amis e Melaine, e o homem com cabelos cor de fogo foi erguido por fluxos e arremessado cerca de 12 passadas para trás. Egwene observava, de olhos arregalados. Elas podiam canalizar. Pelo menos 2 delas. De repente, as feições suaves e joviais de Amis, emolduradas pelos cabelos brancos, saltaram aos olhos de Egwene pelo que realmente eram. Algo muito próximo do ar etéreo das Aes Sedai. Moiraine estava completamente imóvel. Egwene, porém, era quase capaz de ouvir os pensamentos dela.
Estava claro que aquilo era tão surpreendente para a Aes Sedai quanto para ela própria. Coladin ergueu-se bastante para permanecer agachado. Vocês aceitam esse estrangeiro como se fosse um de nós, disse com a voz rouca apontando para Randy, com a lança que tentara usar contra Matt. Se é isso que dizem, então que seja. Ele ainda é um aguacento fraco e Ruiden vai matá-lo. A lança balançou na direção de Matt, que tentava tirar uma faca da manga sem que ninguém notasse. Mas ele... É a morte para ele estar aqui. E é sacrilégio que ele sequer peça para adentrar Ruiden. Ninguém além dos do sangue pode entrar. Ninguém. Volte para sua tenda, Coladin, retrucou Melaine com frieza. E você, Herne? Você também, Huark. Este é um assunto das sábias e de mais nenhum homem, a não ser que os que pediram. Vão. Huark e Herne assentiram e foram em direção ao grupo menor de tendas, caminhando juntos. Coladin olhou feio para Randy, Matt e as sábias. Depois virou-se de repente e saiu a passos firmes em direção ao acampamento maior. As sábias se entreolharam. Egwene diria que pareciam perturbadas, embora tivessem quase tanto talento quanto as Aes Sedai em manter as expressões impassíveis quando queriam. Não é permitido, respondeu Amis, enfim. Meu jovem, você não sabe o que fez. Volte com os outros. Ela olhou para Egwene, Moiraine e Lan, agora sozinho com os cavalos, perto da pedra portal erodida pelo vento. Egwene não conseguiu identificar nada naquele olhar. Eu não posso, Matt soava desesperado. Já vim até aqui, mas isso não conta, não é? Preciso ir a Ruiden. Não é permitido, retrucou Melaine com rispidez, os longos cabelos louro-acobreados balançando enquanto fazia que não com a cabeça. Você não tem sangue Aiel nas veias. Randy estivera observando Matt o tempo todo. Ele vem comigo, disse de repente. Vocês me deram permissão e ele vem comigo, quer deixem ou não. Randy olhou de volta para as sábias, não de forma desafiadora, apenas firme e decidida. Egwene o conhecia daquele jeito. Randy não cederia, independente do que elas dissessem. Não é permitido, retrucou Melaine com firmeza, dirigindo-se às irmãs. Puxou o chale para cobrir a cabeça. A lei é clara. Mulher alguma pode ir a Ruiden mais de 2 vezes. Homem algum mais de uma. E ninguém que não tenha o sangue Aiel. Ciana balançou a cabeça. Muita coisa já mudou, Melaine. Os costumes antigos. Se ele é o escolhido, disse Bair, a hora da mudança está chegando. A Aes Sedai em Shaendaer e também a Annalen, como o manto furta-cor. Será que ainda podemos nos prender aos dias de outrora, mesmo sabendo que a mudança que nos aguarda? Não podemos nos prender, disse Amis. Tudo se apoia no limiar da mudança. Melaine? A mulher de cabelos acobreados olhou para as montanhas ao redor, para a cidade oculta pela névoa, depois suspirou e assentiu. Está feito, disse Amis, virando-se para Randy e Matt. Vocês, começou, depois parou. Como é que se chamam? Randy Altor. Matt Calton. Amis assentiu. Você, Randy Altor, vai para o coração de Ruiden, para o próprio centro. Se deseja ir com ele, Matt Calton, que seja, mas saiba que a maioria dos homens que lá adentram não retorna, e alguns voltam loucos. Vocês não podem levar comida ou água em memória de nossas peregrinações depois da ruptura. Devem entrar em Ruiden desarmados, com apenas as mãos e corações para honrar o Gen. Se tiverem armas, depositem-nas no chão diante de nós. Elas estarão aqui quando voltarem. Se voltarem. Randy desembainhou a faca de cintura e deitou-a aos pés de Amis. Então, depois de um instante,
acrescentou a estatueta de pedra verde do homenzinho redondo. É o melhor que posso fazer, disse. Matt começou com a faca de cintura e prosseguiu puxando facas das mangas de dentro do casaco e até uma da nuca, formando uma pilha que pareceu impressionar até Azael. Ele pareceu prestes a parar. Então olhou as mulheres e tirou mais duas. Uma de cada bota. Caramba, tá parecendo o Geralt, louco. Esqueci essas, disse, abrindo um enorme sorriso e dando de ombros. Os olhares imóveis das sábias fizeram o sorriso desaparecer. Estão jurados a Ruirian, disse Ames em um tom formal, olhando por cima das cabeças dos homens. Ruirian pertence aos mortos, responderam as outras 3 juntas. Não podem falar com os vivos até retornarem, entoou a mulher. Os mortos não falam com os vivos, responderam as outras uma vez mais. Não podemos vê-los até retornarem para o meio dos vivos. Ames cobriu os olhos com o chale e uma a uma as outras 3 fizeram o mesmo. De rostos cobertos todas falaram em uníssono. Saiam do meio dos vivos e não nos assombrem como lembranças do que se perdeu. Não falem do que os mortos veem. As 4 permaneceram ali, em silêncio, segurando os chales e esperando. Randy e Matt se entreolharam. Egwene queria ir até eles, falar com os dois, que exibiam uma expressão firme demais que os homens fazem quando não querem mostrar que estão incomodados ou assustados. Mas isso poderia quebrar a cerimônia. Enfim, Matt soltou uma risada. Bem, suponho que os mortos possam conversar entre si, ao menos. Será que isso conta como... Não importa. Você acha que tem problema irmos a cavalo? Acho que tem, respondeu Randy. Acho que teremos que ir a pé. Ah, que queime meus pés doloridos. Então é melhor irmos andando de uma vez. Vamos levar metade da tarde para chegar lá, se tivermos sorte. Randy abriu um sorriso reconfortante para Egwene quando começaram a descer a montanha, como se para convencê-la de que não havia perigo algum. O sorriso escancarado de Matt era o tipo que ele usava quando fazia algo especialmente idiota, como tentar dançar em cima de um telhado. Você não vai fazer nenhuma loucura, vai? Perguntou Matt. Pretendo voltar vivo. Eu também, respondeu Randy. Eu também. As vozes dos dois foram sumindo e eles ficavam menores à medida que desciam. Quando se reduziram a figuras minúsculas e quase indistinguíveis, as sábias baixaram os vales. Os chales. Alisando o vestido e desejando não estar tão suada, Egwene subiu a curta distância até elas, levando Bruma. Ames, sou Egwene Alver. Você disse que eu deveria... Ames ergueu a mão para interrompê-la e olhou para Lan, que seguia com Mandarbe, Pipes e Giadin atrás de Moiraine e Aldieb. Isso é assunto de mulheres. A Annalen. Você precisa se afastar. Vá para as tendas. Roark lhe oferecerá água e sombra. Lan aguardou o leve aceno de cabeça de Moiraine antes de curvar-se em uma mesura e seguir para onde Roark fora. O manto furtacor que pendia de suas costas às vezes lhe conferia a aparência de uma cabeça e braços sem corpo, flutuando diante dos 3 cavalos. Por que o chama assim? Perguntou Moiraine, quando Lan já não podia ouvi-las. Homem único. Vocês o conhecem? Nós o conhecemos, Aes Sedai. Ames fez o título soar como um tratamento entre iguais. O último dos Malquieri. O homem que não abrirá mão de sua guerra contra a sombra, embora sua nação tenha sido muito destruída por ela. É um homem de muita honra. Soube pelo sonho que, se você viesse, era quase certo que a Annalen também viria, mas não sabia que ele a obedecia.
Ele é meu guardião, disse Moiraine simplesmente. Egwene achou que a Aes Sedai estava incomodada, apesar do tom, e sabia por quê. Era quase certo que Lan viria com Moiraine. Lan sempre seguia a mulher. Ele a seguiria até o poço da perdição sem pestanejar. Mas quase tão interessante para Egwene era se você viesse. As sábias sabiam ou não que estavam a caminho. Talvez a interpretação dos sonhos não fosse tão direta quanto imaginava. Estava prestes a perguntar quando Bair se pronunciou. Avienda, venha cá. A Avienda estava acocorada, inclinada, com os braços ao redor dos joelhos, encarando o chão, desconsolada. Levantou-se devagar. Se Egwene não conhecesse bem a amiga, diria que ela estava com medo. A Avienda foi se arrastando até as sábias e deitou a bolsa e as tapeçarias no chão, a seus pés. Está na hora, disse Bair com delicadeza. Ainda assim, não havia descendência nos olhos azuis claros. Você correu com as lanças o quanto pôde, mais do que deveria. A Avienda ergueu a cabeça, desafiadora. Sou uma donzela da lança, não quero ser sábia. Não serei. Os rostos das sábias endureceram. Egwene lembrou-se do círculo das mulheres em casa, confrontando uma mulher que se metia em alguma confusão. Você já foi tratada com mais gentileza do que se fazia no meu tempo, disse Amis com a voz dura como pedra. Eu também recusei meu chamado. Minhas irmãs de lança quebraram minhas lanças diante de meus olhos. Levaram-me até Bair e Coedelin, com as mãos e pés amarrados, completamente nua. E uma bonequinha linda enfiada debaixo do braço, completou Bair em um tom seco, para lembrar o quanto estava sendo infantil. Se bem me lembro, você fugiu 9 vezes no primeiro mês. Amis assentiu de cara feia. E a cada vez me fizeram chorar feito uma garotinha. No segundo mês fugi apenas 5. Pensava que tinha tanta força e dureza quanto uma mulher era capaz de ter. Mas não era esperta. Levei meio ano para aprender que você, Bair, era mais forte e mais dura do que eu jamais poderia ser. Por fim aprendi qual era o meu dever. Minha obrigação com os outros. Assim você aprenderá, Avienda. Você não é criança. Já está na hora de deixar de lado as bonecas e as lanças e se tornar uma mulher que está destinada a ser. De repente, Egwene soube por que sentir uma afinidade tão grande com a Avienda desde a primeira vez que a vira. Soube por que Amis e as outras queriam que ela se tornasse sábia. A Avienda podia canalizar, assim como ela própria, Elaine e Ninaeve. E até Moiraine. Aquela Aiel era uma das raras mulheres que não apenas podiam ser treinadas a canalizar, mas que nasciam com a habilidade, de modo que um dia tocavam a fonte verdadeira, sabendo ou não o que estavam fazendo. O rosto de Moiraine estava tranquilo e plácido, mas Egwene viu a confirmação em seus olhos. A Aes Sedai sem dúvida soubera desde a primeira vez que se aproximou da Aiel. Egwene percebeu que sentia aquela mesma afinidade com Amis e Melaine, mas não com Bair e Ciana. Apenas as duas primeiras eram capazes de canalizar, tinha certeza. E agora sentia o mesmo com Moiraine. Era a primeira vez que sentia uma coisa dessas. A Aes Sedai era uma mulher distante. Algumas das sábias, pelo menos, pareciam ver algo mais no rosto de Moiraine. Você pretendia levá-la para a sua Torre Branca, disse Bair, para torná-la uma de vocês. Ela é a Aiel Aes Sedai. Com o treinamento correto, pode se tornar muito forte, retorquiu Moiraine. Tanto quanto a Egwene. Na torre ela pode alcançar essa força. Também podemos treiná-la, Aes Sedai. A voz de Melaine era bastante suave, mas havia um toque de desprezo nos olhos verdes e resolutos. E melhor, já conversei com a Aes Sedai. Vocês mimam as mulheres na torre. A Terra da Trindade não é lugar para isso. Conosco, a Avienda logo aprenderá do que é capaz.
Com vocês, passaria anos na fase das brincadeiras. Egwene lançou à Avienda um olhar preocupado. A jovem encarava os próprios pés. A rebeldia desaparecera. Se as sábias achavam que as mulheres treinadas na torre eram mimadas, trabalhara mais duro e fora mais disciplinada como noviça do que em toda a vida. Senti uma pontada genuína de compaixão pela Aiel. Ames estendeu as mãos e a Avienda, relutante, entregou as lanças e o broquel, encolhendo-se quando a sábia os jogou no chão com violência. Bem devagar, a Avienda foi deslizando o estojo do arco das costas e o entregou. Depois desafivelou o cinto que continha a aljava e a faca embainhada. Ames pegou cada objeto ofertado e atirou no chão como lixo. A cada vez, a Avienda estremecia. Uma lágrima tremulava no canto do olho verde azulado. Precisa tratá-la desse jeito? Inquiriu Egwene, irritada. Ames e as outras a olharam, impassíveis, mas ela não seria intimidada. Estão tratando coisas importantes para ela como se fosse lixo. Ela precisa vê-las como lixo, disse Ciana. Quando retornar, se retornar, vai queimá-las e espalhar as cinzas. O metal dará para um ferreiro fazer objetos simples, mas não armas. Nem mesmo uma faca de cozinha. Fivelas, panelas, quebra-cabeças para crianças. Coisa que ela mesma vai passar adiante com as próprias mãos depois de prontas. A terra da Trindade não é delicada, Aes Sedai, disse Bair. Aqui, a delicadeza definha. O Cadinsor, Avienda. Ames apontou para as armas descartadas. Suas roupas novas aguardarão seu retorno. A Avienda se despiu com movimentos mecânicos, jogando casaco, calças, botas macias, tudo na pilha. Então parou, nua, sem mexer um dedo sequer, embora Egwene sentisse que os próprios pés estavam prestes a explodir em bolhas dentro dos sapatos. Lembrou-se de quando assistira à incineração das roupas que usara para ir à Torre Branca, rompendo os elos com sua vida pregressa. Mas não fora assim, desse jeito. Não tão duro. Quando a Avienda começou a juntar o saco e as tapeçarias de parede à pilha, Ciano os tomou de sua mão. Isso você pode pegar de volta, se retornar. Se não, irão para sua família, como recordação. A Avienda assentiu. Não parecia com medo. Parecia relutante, irada, até mesmo emburrada, mas não com medo. Em Rhuidean, disse Ames, você encontrará 3 aros, dispostos da seguinte forma. Ela desenhou 3 linhas no ar que se uniam ao centro. Entre em qualquer um. Verá seu futuro diante de si, e de novo, com variações. Sua vida não será toda guiada por eles, pois se juntam e desvanecem como histórias ouvidas há muito tempo, e é melhor assim. Mas você se lembrará o bastante para saber de algumas coisas necessárias a você, por mais que as menospreze e as outras desnecessárias, por serem esperanças alimentadas. Isso é o começo, para se considerar sábia. Algumas mulheres jamais retornam dos aros. Talvez não sejam capazes de encarar o futuro. Algumas que sobrevivem aos aros não sobrevivem à segunda viagem a Rhuidean, ao coração. Você não está abrindo mão de uma vida difícil e perigosa por uma mais branda, e sim por uma ainda mais difícil e mais perigosa. Um terangreal. Ames estava descrevendo um terangreal. Que tipo de lugar era essa Rhuidean? Egwene percebeu que queria ir até lá para descobrir. Era bobagem. Não estava ali para correr riscos desnecessários com um terangreal sobre os quais nada sabia. Melanie tocou o queixo de Avienda nas mãos e virou o rosto da jovem para si. Você tem a força, disse com uma convicção tranquila. Suas armas agora são a mente forte e o coração forte. Mas você deve manejá-los com a segurança com que sempre manejou a lança. Lembre-se delas.
Use-as e serão o suficiente para você. Egwene estava surpresa. Das 4, a mulher de cabelos dourados seria a última que imaginaria ser capaz de demonstrar compaixão. Aviendha assentiu e até conseguiu abrir um sorriso. Vou chegar a Ruídia antes desses homens. Eles não sabem correr. Cada uma das sábias beijou-a com delicadeza, uma vez em cada face, e murmurou: Volte para nós. Egwene apertou a mão de Aviendha e foi correspondida. Então a Aiel desceu a montanha aos saltos. Parecia que iria mesmo alcançar Hand e Met. Egwene a observou ir, preocupada. Era como ser elevada à seita pelo que via, porém sem qualquer treinamento como novista. Sem ninguém para consolá-la no fim. Como teria sido ser elevada à seita em seu primeiro dia na torre? Achava que teria enlouquecido. Fora assim com Ninaeve, por conta da força da mulher. Achava que ao menos um pouco do desprezo da amiga pelas Aes Sedai vinha dessa experiência. Volte para nós, pensou. Seja firme. Quando a Aviendha desapareceu de vista, Egwene suspirou e virou-se de volta para as sábias. Tinha seus próprios motivos para estar ali, e adiar as coisas não ajudaria em nada. Amis, em Tel Aeran Liriod, você disse que eu deveria vir até você para aprender. Aqui estou. Pressa, respondeu a mulher de cabelos brancos. Tínhamos pressa porque a Aviendha lutou por tanto tempo contra a sua Tô, e porque temíamos que os Shaido pudessem pôr os véus, mesmo aqui, se não mandássemos Hand Altor a Ruídia antes que pudessem pensar. Acredita que terão tentado matá-lo? Perguntou Egwene. Mas vocês mandaram a gente para a muralha do dragão atrás dele. Aquele que vem com a aurora. Baer mexeu no chale. Talvez ele seja. Veremos. Se ele viver. Ele tem os olhos da mãe, disse Amis, e muitas de suas feições, além de alguns traços do pai. Mas Coladin só vê nele as roupas e o cavalo. Os outros Shaido também teriam visto isso, e talvez até os Tar-Ardad. Estrangeiros não podem pisar neste solo, e agora há 5 de vocês. Não. 4. Hand Altor não é estrangeiro, independente de onde tenha crescido. Mas já permitimos a entrada de um em Ruídian, o que também é proibido. As mudanças vêm como avalanches, independentemente de nossa vontade. São necessárias, disse Bair sem soar feliz. O padrão nos finca onde deseja. Vocês conheceram os pais de Hand? Perguntou Egwene com cautela. Fosse lá o que as mulheres dissessem. Ela ainda via Tan e Kari Altor como pais de Hand. Essa história é dele, respondeu Amis, se ele quiser ouvir. Pela firmeza de seus lábios, ficara claro que a mulher não diria outra palavra sobre o assunto. Venha, disse Bair. Não há motivo para a pressa agora. Venha, oferecemos água e sombra. Os joelhos de Egwene quase cederam à menção de sombra. O lenço em sua testa, antes encharcado, estava quase seco. Sentia o topo da cabeça assando e o restante do corpo estava quase lá. Moiraine parecia igualmente grata em acompanhar as sábias até um dos pequenos grupos de tendas baixas e abertas nas laterais. Um homem alto de sandálias e túnica branca com capuz tomou os cavalos delas pelas rédeas. As feições de Aiel pareciam estranhas dentro do capuz fundo e macio, e ele mantinha os olhos baixos. Dê água para os animais, disse Bair, antes de se abaixar para entrar na tenda baixa e sem paredes, e o homem fez uma mesura por trás dela, trocando a própria testa. Egwene hesitou em deixar o homem levar Bruma para longe. Ele parecia seguro, mas o que um Aiel sabia sobre cavalos? De todo modo, achava que o sujeito não poderia fazer mal aos animais, e o interior da tenda parecia muitíssimo mais escuro e agradável. E estava mesmo, além de oferecer um frescor delicioso em comparação com o lado de fora.
O teto da tenda formava uma ponta em torno de um buraco, mas mesmo ali quase não havia espaço para ficarem de pé. Como se para compensar as cores pardas que os Aiel vestiam, grandes almofadas vermelhas, com borlas douradas, jaziam espalhadas sobre tapetes coloridos, dispostos em camadas suficientes para acolchoar o chão duro que havia por baixo. Egwene e Moiraine imitaram as sábias, afundando no tapete e apoiando o cotovelo em uma almofada. Dispuseram-se em um círculo, quase perto bastante uma das outras para se tocarem. Bair soou um pequeno gongo de latão, e duas jovens entraram com bandejas de prata, inclinando-se com movimentos graciosos, vestidas de branco com capuzes na cabeça e olhando para baixo, assim como o homem que levara os cavalos. Ajoelhando-se no centro da tenda, uma delas serviu uma pequena caneca de prata com vinho para cada uma das mulheres reclinadas nas almofadas, enquanto a outra servia canecas maiores com água. As duas saíram sem dizer uma palavra, curvando-se em mesuras, deixando as bandejas e jarras reluzentes e cobertas de gotinhas de condensação. Eis água e sombra, disse Bair, erguendo a água. Dadas de bom grado, que não haja obstáculos entre nós. Todas são bem-vindas, assim como irmãs primeiras são bem-vindas. Que não haja obstáculos, murmuraram Amis e as outras duas. Depois de um gole d'água, as mulheres Aiel se apresentaram formalmente. Bair, do ramo Raido dos Aiel Shaarad. Amis, do ramo dos 9 vales dos Aiel Tardad. Melaine, do ramo Girad dos Aiel Goshrin. E Siana, do ramo Penhasco Negro dos Aiel Nakai. Egwene e Moiraine seguiram um ritual, embora Moiraine tenha apertado os lábios quando a jovem se intitulou a Aes Sedai da Aja Verde. O clima na tenda se alterou visivelmente, como se a água e os nomes compartilhados tivessem derrubado uma muralha. Sorriso das mulheres Aiel, um súbito alívio na tensão, e foi o fim das formalidades. Egwene ficou mais grata pela água do que pelo vinho. A tenda podia estar mais fresca do que o lado de fora, mas só de respirar ela já ficava com a garganta seca. A um gesto de Amis, ela serviu uma segunda caneca com avidez. As pessoas de branco tinham sido uma surpresa. Era bobagem, mas percebeu que pensava que, exceto pelas sábias, os Aiel fossem todos como Huark e Avienda, guerreiros. Sem dúvida havia ferreiros, tecelões e outros artesãos. Tinha de haver. Por que não serviçais? Só que a Avienda desdenhara dos serviçais da pedra e evitara que eles fizessem tudo o que ela fosse capaz de fazer sozinha. Aquela gente de comportamento humilde não agia nem um pouco como Aiel. Ela não se lembrava de ter visto ninguém de branco nos 2 acampamentos grandes. São só as sábias que têm serviçais? Perguntou. Melanie engasgou com o vinho. Serviçais? Perguntou ofegante. Elas são Gaishain, não serviçais. Respondeu como se isso explicasse tudo. Moiraine franziu-se de leve por sobre a caneca de vinho. Gaishain? Como se traduz isso? Os que juraram paz na batalha? São apenas Gaishain, disse Amis. Pareceu perceber que as outras não haviam compreendido. Desculpem, mas vocês sabem do Ji e To? Honra e obrigação, respondeu Moiraine prontamente. Ou talvez honra e dever. Sim, são essas palavras. Mas o significado. Vivemos pelo Ji e To, Aes Sedai. Não tente explicar tudo a elas, Amis, advertiu Bair. Uma vez passei o mês inteiro tentando explicar o Ji e To a uma aguacenta. E no fim ela estava com mais dúvidas do que no início. Amis assentiu. Vou falar o básico. Se quiser que eu explique, Moiraine. Egwene preferia começar a falar de sonhos e do treinamento, mas, para sua irritação, a Aes Sedai respondeu.
Sim, por favor. Com um aceno de cabeça para Moiraine, Ames começou. Vou seguir apenas a linha do Gai Shain. Na dança das lanças, a maior Ji, ou seja, honra, é recebida ao tocar um inimigo armado sem matá-lo ou machucá-lo. É a maior honra porque é muito difícil, explicou Ciana, com os olhos cinza azulados apertados em ironia. E por isso é muito raro de acontecer. A menor honra vem da morte, prosseguiu Ames. Uma criança ou um tolo são capazes de matar. A meio caminho está a captura de um prisioneiro. Estou simplificando, veja bem. Há muitos graus. Os Gaishain são prisioneiros capturados. Embora um guerreiro que tenha sido tocado pode às vezes exigir que seja levado como Gaishain para reduzir a honra de seu inimigo e sua própria perda. As donzelas da lança e os cães de pedra são bem conhecidos por isso, acrescentou Ciana, arrancando de Ames um olhar penetrante. Sou eu que estou contando ou você? Continuemos. Alguns não podem ser levados como Gaishain, é claro. Uma sábia, um ferreiro, uma criança, uma mulher com filhos ou uma que tenha filhos com menos de 10 anos. Um Gaishain tem uma to para com seu captor. Para os Gaishain, isso significa servir durante um ano e um dia, obedecendo com humildade, sem tocar em qualquer arma e sem praticar atos de violência. Egwene ficou instintivamente interessada. Eles não tentam fugir? Eu sem dúvida tentaria. Nunca mais deixarei que me façam prisioneira de novo. As sábias pareceram chocadas. Já aconteceu, respondeu Ciana rígida. Mas não há honra nisso. Um Gaishain fugitivo seria devolvido por seu ramo para recomeçar o período de um ano e um dia. A perda da honra é tão grande que um irmão primeiro ou irmã primeira pode ir como Gaishain também, para dispersar a todo o ramo. Mais de um se sentirem que a perda de Ji é muito grande. Moiraine parecia absorver tudo com muita calma, bebericando água, mas Egwene precisava de muito esforço para não sacudir a cabeça. Os Aiel eram loucos, não havia como negar. E a coisa piorava. Alguns Gaishain agora fazem dessa humildade uma demonstração de arrogância, explicou Melanie em tom desaprovador. Pensam que assim podem obter honra, levando a obediência e a submissão ao ponto da zombaria. É uma novidade e muito idiota. Não tem lugar no Jieto. Baer riu, um som forte e assustador comparado à voz aguda normal. Idiotas não são nenhuma novidade. Quando eu era menina, os Charad e os Tomanelli todas as noites roubavam gado e as cabras um do outro. Então Shenda, a senhora do teto da faixa do Mainde, foi empurrada por um jovem raito buscador das águas durante uma incursão. A mulher foi até o vale dobrado e exigiu que o rapaz a fizesse de Gaishin, pois não permitiria que ele ganhasse a honra de tê-la tocado, já que tinha uma faca de cozinha nas mãos durante o ocorrido. Uma faca de cozinha? Era uma arma, alegava a mulher, como se fosse uma donzela. O rapaz não teve escolha a não ser atender à exigência, apesar de toda a zombaria quando isso aconteceu. Não dá para mandar uma senhora do teto de volta, descalça, para seu forte. Antes que o ano e o dia se passassem, os ramos Raido e Genda trocaram lanças, e o rapazote logo se casou com a filha mais velha de Shenda. E, com a segunda mãe ainda lhe servindo como Gaishain, o garoto tentou dá-la à esposa como parte do dote, mas as duas mulheres alegaram que ele estava tentando lhes roubar a honra. Ele quase precisou tomar a própria esposa como Gaishain. Raido e Genda quase se atacaram outra vez, antes que a To fosse dispensada. As mulheres Aiel quase rolavam de tanto rir, e Ames e Melanie secavam as lágrimas dos olhos. Egwene entendeu pouca coisa da história, e com certeza não havia motivo de dar graça. Mas tentou dar uma risada educada. Moiraine deixou a água de lado e pegou a pequena caneca de vinho.
Ouvi homens contarem lutas com Zaiel, mas nunca tinha ouvido falar disso. Sem dúvida não de um Aiel se rendendo por ter sido tocado. Não é rendição, retrucou Ames enfática. É Gietô. Ninguém pediria para servir como Gaixain a um aguacento, disse Melaine. Os estrangeiros não conhecem Gietô. As Aiel trocaram olhares. Estavam incomodadas. Por quê? Perguntou Seguene. Ah, para aquela gente, desconhecer o Gietô devia ser como não ter honra ou boas maneiras. Há homens e mulheres honrados entre nós, disse Egwene. A maioria. Sabemos distinguir certo e errado. É claro que sabem, murmurou Bair, em um tom que informava que aquilo estava longe de ser a mesma coisa. Vocês enviaram uma carta para mim, Tear, disse Moiraine. Fizeram isso antes mesmo de eu chegar lá. Disseram muitas coisas e algumas se provavam verdadeiras, incluindo o pedido, ou melhor, a ordem para que eu as encontrasse aqui hoje. Praticamente exigiram minha presença. Mesmo assim, mais cedo, disseram, se eu viesse. Quantas certezas vocês realmente tinham do que escreveram? Ame suspirou e deixou de lado a caneca de vinho. Mas foi Bair quem falou. Muita coisa é incerta, até para uma andarilha dos sonhos. Ames e Melaine são as melhores de nós, e nem mesmo elas enxergam tudo o que é ou tudo o que pode ser. O presente é muito mais claro do que o futuro, mesmo em Tel Aeraniriod, explicou a sábia de cabelos acobreados. O que está acontecendo, ou começando a acontecer, é mais fácil de ver do que o que vai ou pode acontecer. Não vimos nada sobre Egwene ou Matt Calton, e a vinda do jovem que se apresenta como Randy Altor era uma mera possibilidade. Se ele não viesse, era certo que morreria, e o Zaiel também. Mas ele veio, e se sobreviver a Ruidian, pelo menos alguns dos Zaiel sobreviverão. Isso sabemos. Se vocês não tivessem vindo, ele teria morrido. Se a Anna Lane não tivesse vindo, você teria morrido. Se você passar pelos aros... Ela parou de repente, como se tivesse mordido a língua. Egwene inclinou-se para a frente, concentrada. Moiraine tinha que entrar em Ruidian. Mas a Aes Sedai pareceu não perceber, e Siana falou depressa para encobrir o deslize de Melaine. Não há ninguém com a trajetória do futuro estabelecida. O padrão faz a mais fina renda parecer um tecido rústico e áspero, ou um emaranhado de cordões. Em Tel Aeraniriod é possível ver algumas formas de tessitura do destino. Nada mais. Moiraine tomou um gole de vinho. Em geral é difícil traduzir a língua antiga. Egwene encarou. A língua antiga? Mas e os aros, o terangreal? Moiraine, porém, prosseguiu. Tel Aeraniriod significa o mundo dos sonhos, ou talvez o mundo invisível. Nenhuma das duas expressões é muito exata. É mais complexo do que isso. An além, homem único, mas também o homem que é um povo inteiro, além de mais 2 ou 3 traduções. E tem as palavras corriqueiras que usamos, mas nunca pensamos no que significam na língua antiga. Guardiões são chamados de Gaidin, cujo significado era irmãos de batalha. A Aes Sedai significava servo de todos, e Aiel era dedicado na língua antiga. Uma palavra mais forte do que isso, que sugere um juramento incrustado em seu cerne. Sempre me perguntei a que os Aiel são dedicados. Os rostos das sábias pareciam duros e inexpressivos como aço, mas Moiraine prosseguiu. E Aiel Gen, que é o verdadeiro dedicado, mas na verdade há algo mais forte do que isso. Talvez o único verdadeiro dedicado. O único verdadeiro Aiel? Ela encarou as outras com uma expressão questionadora,
como se as sábias não tivessem adquirido os olhares de pedra de repente. Nenhuma falou. O que Moiraine estava fazendo? Egwene não pretendia permitir que a Aes Sedai arruinasse suas chances de aprender o que as sábias tivessem a ensinar. Amis, podemos falar de sonhos agora? Hoje à noite teremos bastante tempo, respondeu Amis. Mas... À noite, Egwene. Você pode ser a Aes Sedai, mas terá de virar aluna de novo. Ainda nem consegue pegar no sono quando deseja. Nem tem o sono leve o bastante para saber o que verá quando acordar. Quando o sol começar a se pôr, começarei a lhe ensinar. Abaixando a cabeça, Egwene espiou pela beirada do tecido da tenda. Naquela penumbra profunda, a luz lá de fora parecia golpeá-la por entre o ar quente e tremeluzente. O sol não estava nem a meio caminho do topo das montanhas. De súbito, Moiraine se levantou, levou as mãos às costas e começou a desamarrar o vestido. Presumo que eu deva ir como uma vianda foi, disse, não como uma pergunta. Baer lançou a Melanie um olhar duro que a mulher mais jovem encarou por apenas um instante antes de baixar os olhos. Ciana respondeu em uma voz resignada. Não deveriam ter contado a você. Agora está feito. Mudança. Um dos que não tem o sangue foi para Rhuidean e agora o outro. Moiraine parou. Faz alguma diferença eu saber? Talvez faça uma grande diferença, disse Baer relutante. Talvez nenhuma. É comum guiarmos, mas nunca contamos. Quando a vimos indo até os aros, era sempre você que mencionava, exigindo o direito, embora não tenha o sangue. Agora uma de nós mencionou primeiro. Já estão havendo mudanças em relação a tudo que vimos. Quem é que pode dizer quais são? E o que vocês viram que acontece caso eu não vá? O rosto enrugado de Baer continuava inexpressivo, mas havia compaixão nos pálidos olhos azuis. Já falamos demais, Moiraine. O que o mandarilha dos sonhos vê e o que é provável que aconteça não o que é certo. Os que caminham com muito entendimento sobre o futuro inevitavelmente encontram calamidades, seja por complacência em relação ao que pensam que virá, ou por seus esforços para mudar a situação. É por clemência dos anéis que as lembranças esvanecem, disse Amis. Uma mulher sabe certas coisas, bem poucas que vão acontecer. Outras, ela não reconhecerá até ver a decisão diante de si, se for o caso. A vida é feita de incerteza e luta, escolha e mudança. Se houvesse mulher capaz de entender como sua vida é urdida no padrão da mesma forma que entende como um fio é cerzido em um carpete, ela levaria a vida de um animal. Isso se não enlouquecesse. A humanidade foi talhada para incerteza, luta, escolha e mudança. Moiraine ouvia sem demonstrar impaciência, mas Egwene suspeitou que a Aes Sedai se sentisse dessa forma. Ela estava acostumada a discursar, não a ouvir discursos. Ficou em silêncio enquanto Egwene a ajudava a tirar o vestido, sem falar nada até ajoelhar-se, nua, na beirada do carpete, encarando a descida da montanha em direção à cidade nevoada no vale. Então disse: Não deixem Lan ir atrás de mim. Se ele me vir, vai tentar. Tudo vai ser como será, respondeu Baer. A voz aguda era fria e categórica. Depois de um instante, Moiraine meneou a cabeça de má vontade e saiu da tenda para debaixo do sol inclemente. No mesmo instante, começou a correr, descalça, descendo a colina ardente. Egwene fez uma careta. Randy, Matt, a Vienda e até Moiraine, todos indo para Rhuidean. Ela vai sobreviver? Se vocês sonharam com isso, devem saber. Existem alguns lugares em Tel Aeranriod onde não se pode entrar, respondeu Ciana. Rhuidean, Pousos Ogier e alguns outros.
O que acontece lá não pode ser visto pelos olhos de uma andarilha dos sonhos. Aquilo não era a resposta. Elas poderiam tê-la visto saindo de Ruidian, mas estava claro que era o máximo que conseguiria arrancar. Muito bem. Eu também devo ir? Ela não apreciava a ideia de passar pela experiência dos anéis. Seria como ser levada à seita outra vez. Mas se todo mundo estava indo... Não seja tola, respondeu Amis com vigor. Não vimos nada disso para você, acrescentou Bair em um tom mais suave. Nem sequer vimos você. E eu não deixaria se você pedisse, Amis prosseguiu. Precisa da permissão de 4 e eu não daria. Você veio para aprender a caminhar pelos sonhos. Nesse caso, disse Egwene, acomodando-se de volta na almofada, me ensinem. Deve haver algum ponto por onde começar ainda antes de anoitecer. Melanie franziu o senho para ela, mas Bair deu uma risadinha seca. Ela é tão ávida e impaciente como você quando decidiu aprender, Amis. Amis assentiu. Espero que ela consiga preservar a avidez e abandonar a impaciência para seu próprio bem. Ouça o que eu digo, Egwene. Embora seja difícil, você precisa esquecer que há Aes Sedai se quiser aprender. Precisa escutar, recordar e seguir nossas orientações. Acima de tudo, não pode adentrar Tel Aeraniriod outra vez, até que uma de nós lhe dê permissão. É capaz de aceitar isso? Não seria difícil esquecer que era Aes Sedai, já que não era mesmo. Quanto ao resto, parecia abominável como voltar a ser noviça. Posso aceitar. Torceu para não ter suado indecisa. Bom, disse Bair. Agora vou falar sobre os caminhos dos sonhos e Tel Aeraniriod de forma bem geral. Quando terminar, você repetirá tudo o que eu disse. Se falhar em detalhar todos os pontos, esfregará as panelas no lugar da Gaishain, hoje à noite. Se sua memória estiver fraca a ponto de você não conseguir repetir o que eu disser depois de ouvir pela segunda vez... Bem, vamos debater o que acontecerá quando isso acontecer. Preste atenção. Qualquer um pode tocar Tel Aeraniriod, mas poucos podem de fato adentrá-lo. De todas as sábias, apenas nós 4 somos capazes de caminhar pelos sonhos, e faz quase 500 anos que sua torre não produz uma andarilha dos sonhos. Não é uma coisa ligada ao poder único, embora as Aes Sedai acreditem que seja. Não sou capaz de canalizar, nem Ciana, mas caminhamos pelos sonhos tão bem quanto Amis ou Melanie. Muitas pessoas roçam o mundo dos sonhos durante o sono. Como o contato é tênue, acordam com dores quando deveriam ter ossos quebrados ou ferimentos mortais. Uma andarilha adentra o sonho por completo e por isso acorda com ferimentos reais. Para quem entra no sonho por completo, seja ou não andarilha, morrer por lá é o mesmo que morrer aqui. Não há como adentrar o sonho de forma completa demais, perdendo o contato com a carne. Não há caminho de volta e a carne definha. Dizem que havia gente que era capaz de adentrar o sonho em carne, saindo completamente deste mundo. Isso era algo maligno, pois eles praticavam o mal. Você jamais deve tentar uma coisa dessas, mesmo que acredite ser possível, pois cada vez perderá uma parte do que a torna humana. Deve aprender a adentrar Tel Aeraniriod quando desejar, com a intensidade que desejar. Deve aprender a encontrar o que precisa e a interpretar o que vê. A adentrar os sonhos de alguém próximo para ajudar a curá-lo. A reconhecer os que nos sonhos são concretos o bastante para machucá-la. Egwene escutou com muita atenção. Era fascinante e deixava entrever coisas que jamais suspeitara serem possíveis. E além disso, ela não tinha intenção alguma de esfregar panelas. De certo modo, não era justo. Fosse lá o que Rand, Matt e as outras tivessem que enfrentar em Ruidian, ninguém os mandaria esfregar panelas. E eu concordei com isso. Simplesmente não era justo. Por outro lado, tinha suas dúvidas de que os outros aprenderiam mais em Ruidian do que ela com aquelas mulheres.